Português para concurso de professor. Olha aí, as 150 questões aqui para você, professor. Vamos detonar esse português. Prova aqui, ó, de português para professor. Antes, porém, deixa eu falar duas coisas, duas dicas. Calma aí, duas dicas. A primeira dica que eu quero deixar é que muitas questões, tá? Muitas questões, eu já falei isso em outro vídeo, muitas questões você não vai precisar ler textos dessa forma aqui, ó. Você não vai precisar ler texto desse tamanho, te juro, você não vai precisar ler esses textos. Você vai direto, a primeira dica, você vai primeiro aonde? Você vai primeiro na pergunta, vai na questão aqui na pergunta. Só depois, se você perceber que tem a necessidade de voltar ao texto, aí você vai especificamente na parte em que é questionado. Não precisa ler todo esse texto aqui. Isso é a primeira dica, tá? A primeira dica. E a segunda dica é que quando cai questão de interpretação de texto, atenção, quando fala interpretação de texto, isso é para enganar vocês. Na verdade, não é para interpretar o texto. Você vai dizer, na verdade, você tem que dizer o que o autor disse no texto. A ideia do autor não é o que você entendeu, não é para você interpretar o texto. Perceba que quando aparecer uma questão de interpretação de texto, vai aparecer pergunta do tipo assim, segundo o autor, pode perceber, segundo o autor, né? Olha lá, segundo o autor, na opinião do autor, coisas desse tipo. Não fala, a questão não fala na sua opinião. Cuidado com isso, não é para você interpretar o texto. Eles colocam interpretação de texto para ficar bonito, mas não é para interpretar texto, ok? Bonitinho. Primeira questão aqui, eu vou mostrar para você que a gente não vai ler esse texto. Vamos primeiro na pergunta para ver se a gente consegue responder essa pergunta sem precisar do texto. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui que eu risquei bravo. Risquei bravo não. Vamos lá. Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Ok. Vamos lá. A substituição do porquê, olha só, do porquê separado e sem acento por porquê separado e com acento, manteria a correção gramatical do texto, pois ambas as formas são corretas para se introduzir uma pergunta. Veja aqui, e você não precisa ir ao texto para responder essa questão. Ele está perguntando aqui se o porquê separado e o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento, se são formas para introduzir em uma pergunta. E você sabe que não, você sabe que não. Por quê? Você sabe tudo sobre o porquê. Porque você sabe que existe 4 tipos de porquê, né? Tem o porquê junto e sem acento, tem o porquê junto e com acento, e tem esse porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Ai, perdão. Esse porquê junto e sem acento, ele vai servir para responder uma pergunta, tá? Ele responde uma pergunta, responde. Esse porquê junto e com acento, ele é quando ele é um substantivo, tipo, o porquê de você estar aqui. Eis o porquê de você estar aqui. Então você já sabe, porquê junto responde pergunta, porquê com acento é substantivo. E o porquê separado e sem acento, ele vai servir para iniciar uma pergunta. Ele vai iniciar uma pergunta e ele pode ser substituído pelo qual, razão pela qual. Por que razão? Por qual razão, vai? Por qual razão você está aqui, por exemplo? Por qual razão você está aqui? Então, quando você puder substituir por qual razão, o porquê por qual razão, então ele é separado e sem acento. Quando a pergunta vier no final da frase, aí ele é separado e com acento, porque o que sempre no final de frase, o que, esse que aqui, ó, ele vai ser acentuado, tá? Mas pôs na cabeça, separado inicia a pergunta e separado com acento, ele vem no final da pergunta. Por exemplo,
Você não veio por quê? Você não veio por quê? Aí, como esse que tá no final aqui, ó, ele vem com um acento. Você não veio por quê? Por que você não veio? Aí, para responder isso aqui, você usa esse porquê aqui, ó. Não vim porque não quis. Certo? Então, aqui está errada. A questão está errada. Vamos rápido para o pessoal não reclamar. Se você teve alguma dúvida nisso aqui, no porquê dos porquês, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha aí na teoria, que não é o porquê, não é difícil, não. Olha aqui, outro texto. Você vai ler esse texto todo? Vai, besta. Vai ler esse texto todo aqui? Não vai, né? Não vai. E outra dica também, era 2 dicas, agora 3 dicas. Você, olha, deixa eu te falar uma coisa. Só não passa em concurso público quem não estuda ou quem desiste, tá? Não estuda quem não passa. Não passa quem desiste ou quem não estuda. Vamos aqui, a próxima aqui. O emprego do acento diferencial no verbo vem. Olha só, já que tá falando aqui, o cara tá te dando uma dica aqui, hein? Fique esperto. Os caras já te ajudam aqui, ó. O acento diferencial no verbo vem é obrigatório porque o seu sujeito é classificado como composto. Logo, o verbo deve apresentar a flexão de plural. E aí? Certo ou errado? Deixa eu dar uma dica aqui para você não esquecer nunca. O verbo vir, tá? O verbo vir, ele vai ser sempre acentuado na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Pessoa do plural. Para se diferenciar do verbo vir na terceira pessoa do singular. A terceira do singular. Versus vir na terceira pessoa do singular. Tá? Singular. Então, esse vem aqui, ele é a terceira pessoa do plural. Então, ele é acentuado, ele tem um acento diferencial para se diferenciar do vir do singular. Por exemplo, um exemplo aqui. Eita. Amanhã ele vem. Ou amanhã eles vêm. Cuidado para não confundir com o verbo ver, tá? Não confunde com o verbo ver, é vir. Então, ele vem, eles vêm, eles vêm, eles vêm. Então, esse acento aqui é para se diferenciar do vir na terceira pessoa do singular. Então, o emprego do acento diferencial no verbo vem é obrigatório porque o seu sujeito é classificado como composto. Logo, o verbo deve apresentar flexão de plural. Está correto. Certo, mano? Vamos à terceira. Olha, vamos correr que o pessoal falou que eu enrolo muito nas questões, mas eu enrolo para você aprender, peste. Olha só, você vai ler isso aqui, vai, besta, lê. Vamos ler, não. Vamos primeiro na questão. A gente só vai no texto quando a questão, né, não tiver outro jeito. Em relação ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue o item. As palavras prêmio. Eita, calma. Deixa eu voltar aqui. As palavras prêmio, políticos e longínquos são grafadas com acento em decorrência da mesma regra de acentuação gráfica. E aí, a mesma regra de acentuação? Vamos ver o seguinte, aqui, ó. Bonitinho. Vamos dividir as sílabas aqui, ó. Aí você vai ficar mais fácil. Divide aqui o longínquo. Aqui, opa. Então, são 1, 2, 3 sílabas. Políticos. Vamos separar aqui. Ô, gente, calma. Peraí, vamos separar aqui, fica mais bonitinho. Peraí. Então vai ficar aqui, ó. Longínquos, certo? Longínquos, certo? Aqui vai ficar políticos. Políticos. E o outro, prêmio. Que vem o prêmio.
Veja o seguinte. Então aqui você sabe que quando a última sílaba é acentuada é uma oxítona. Quando a penúltima sílaba é acentuada é uma paroxítona. E quando a penúltima sílaba é acentuada, aqui seria uma proparoxítona, certo? Oxítona, paroxítona. Suponhamos aqui, ó. Última sílaba é paroxítona, se fosse acentuada. Penúltima sílaba é paroxítona, certo? Se tiver acento aqui é paroxítona. Se tiver acento aqui é proparoxítona. Então vamos lá. Então aqui, ó, longínquo é paroxítona. Políticos, vamos lá. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, ó, político é proparoxítona. E prêmio? Penúltima. Prêmio é paroxítona. Então, logo, elas não são acentuadas em decorrência da mesma regra, porque político é uma proparoxítona e as demais aqui são oxítonas. Então, está errado. Errado. Espero que não tenha demorado muito. Vamos ao... Vai ler esse texto, vai ler. Olha o tamanho desse texto. Aí já fica nervoso. Cuidado, eles põem esses textos assim, ó, porque eles sabem para trabalhar com o seu psicológico, para você começar a tremer, para você começar a se desesperar, começar a chorar, começar a orar, começar a se converter, prometer a Deus que vai ser bonzinho, essas coisas. Então vamos ao que interessa. Os vocábulos alcoólicas, cafeína e saúde são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. As das palavras cuja vogal tônica forma hiato com a sílaba anterior. Olha só. Ele está falando aqui, ó. Que legal. Já te deu a dica aqui. Está falando aqui que elas são acentuadas porque são hiatos. Hiatos. Você sabe muito bem, professor, que hiato aqui... Vamos separar as sílabas? Ó, vamos lá. Saúde, por exemplo. Saúde. Agora vem cafeína. Não confunda com cafetina. Cafeína. E alcoólicos. Alcoólicas. Certo? Aqui, ó. O hiato forma o hiato com a sílaba anterior. Serão acentuados o i. Põe na sua cabeça o seguinte, ó, o i e o u. Tá? O i e o u tônicos quando aparecerem sozinhos na sílaba ou seguidos de s. Por exemplo, em país, saúde, saída. O i e o u serão acentuados quando formarem hiato. O i e o u. Tá? Então, o i e o aqui, o hiato aqui está aqui, ó, um hiato e outro hiato. Mas aqui não é hiato. Alcoólicas não é considerado um hiato. Seria um hiato, mas aqui é uma proparoxítona. Porque na regra é o seguinte, acentuam-se o i e o u, lembra disso, o i e o u. Aqui nesse caso, alcoólicas seria uma proparoxítona, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então está errado, não é acentuado pela mesma regra. Entendeu? Vamos à próxima. Olha só o tamanho desse outro texto. Tu vai ler. Não vai. Não leia. Leia quando não tiver outro jeito. Considerando a tipologia do texto,
as ideias nele expressas e seus aspectos linguísticos, julgue o item. As palavras vítima... Ai, meu Deus. Eu sempre esqueço. As palavras vítima, período e âmbito são acentuadas graficamente por serem proparoxítonas. E aí, são todas proparoxítonas? Você já sabe isso aqui, você já sabe. Vamos lá dividir aqui a sílaba. Gente, quem achar que eu estou demorando, eu estou fazendo aqui para quem não sabe. Quem já sabe, já começa a separar a documentação para tomar posse. Âmbito, período, tem um i aqui, né? E a outra é vítima. Você sabe isso aqui, pula e vai para outra coisa, vai fazer outra coisa, vai... Vítima, período, beleza, vamos lá. Ó, oxítona, paroxítona, se tivesse acento, né? Se o acento fosse aqui, isso aqui seria uma oxítona. Se o acento fosse aqui, seria uma paroxítona. Como o acento é aqui, é uma proparoxítona. Uma proparoxítona. Então aqui, tudo bem, é proparoxítona. Vamos aqui. Se o acento fosse aqui, suponhamos período, se tivesse essa palavra, aí aqui seria uma oxítona. Se fosse aqui, o acento seria uma paroxítona. O acento aqui na penúltima sílaba, não, antepenúltima, né? Última, penúltima e antepenúltima. Como o acento aqui na antepenúltima sílaba, ela vai ser uma outra proparoxítona. Porque se conta de trás para frente, ó, última, penúltima e antepenúltima. E aqui, vítima, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Olha só, todas são proparoxítonas. Então, isso aqui está certo. Ó. Próxima, olha só, viu que não é difícil. É difícil se você começar a ler se você começar a ler esse texto aqui, aí você vai ficar imaginando um monte de coisa, achando que vão pedir alguma coisa, mas eles sabem que você não tem, né? Que você não vai. Eu ia falar besteira. Próxima questão. As palavras vírus, saúde, constituída, você já sabe, você já viu, ó, rapidinho. Nem termina aqui de ler, mas vamos ler. As palavras vírus, saúde e constituída são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra. Vamos ver. Você já sabe que saúde, só se você não prestou atenção, mas você sabe que saúde é um hiato. Por isso que é acentuado, hiato. Vírus, você acha que vírus é um hiato? Vírus, olha só, você acha? Mesmo que você não tenha vírus, você acha que vírus é um hiato? E constituída? Constituída. É o que? Tu acha que é o quê? Hiato, né? Isso aqui você já sabe. Hiatos, pelo menos você não erra mais. Aqui é um hiato. Hiato. Então, temos dois hiatos. A saúde e constituída. Dois hiatos. E vírus? Vírus não, né? Aqui, ó. Vírus não. Vírus não é hiato. É uma palavra paroxítona. Se fosse aqui o acento, seria oxítona. Mas como o acento está na penúltima palavra aqui, na sílaba, então é uma paroxítona. Então, errado. Aqui é um hiato, outro hiato e uma paroxítona. Errado, Errado. Próxima questão. Questão. Não vamos ler, não vamos. A gente vai ler, tá? O esquema é esse, para você ganhar tempo. Porque enquanto o seu concorrente tá lendo isso aqui, ó, você tá de braçada. Olha só, imagina quanto tempo tu não vai perder lendo isso aqui, ó. Para responder. Aí quando tu chega lá na pergunta, não tem nada a ver com o texto. Pergunta coisa de gramática, pô. Tá, sacanagem. Vamos à próxima. Acerca do texto e de seus aspectos linguísticos, julgue o item. Os vocábulos além, país e através são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Além, país, através são acentuados com a mesma regra de acentuação. E aí? Eu dei um exemplo. Presta atenção no que eu falo aqui, camarada. Eu falei que país, lá em cima, eu lembro que país era um exemplo de hiato seguido, né? Era um hiato porque era
um exemplo de hiato seguido de S, tá? Então aqui país é hiato, você já sabe que país é hiato. Aí você vem aqui, além, você acha que é um hiato? Através, você acha que é hiato? Hein? E aí, você lembra que eu falei que quando é acentuada a última sílaba é o quê? Uma oxítona. Quando é acentuada a última sílaba é o quê? Oxítona. Então, é uma oxítona e um hiato. Então, está errado. Errado. Vamos à próxima questão. Próxima questão. Olha aí, ó. Deixa o teu concorrente ler isso aqui, ó. O concorrente vai chegar aqui em Basílio, Jafé, recuperação, tal, e vai ficar desesperado. E quando chegar aqui, vai ser uma pergunta nada a ver com o texto. Os vocábulos tem, já e é são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra da situação gráfica. E agora, José? E agora? Ó, lembra do vem? Ai, meu Deus do céu. Lembra lá do vem acentuado? O verbo ter, tá? Ele é acentuado aqui também. É o mesmo caso do vir. O vir e o ter aqui também é a mesma coisa. Ele vai ser acentuado para se diferenciar da terceira pessoa do singular. Porque lá vai estar o quê? Ele tem, vai estar assim, ó. Ele tem. E aqui, eles, o quê? Tem. Porque senão você vai ficar, a pessoa que lê não vai entender, né? Vai achar que você escreveu errado se você não colocar o acentozinho. Então, eles têm, é com acento, e ele tem é sem acento porque é um acento diferencial. Então, ok. Você já sabe que o tem é acentuado porque tem é acento diferencial. E o já e o é. O já e o é são apenas monossílabos tônicos. Como se escreve monossílabo? Eu não sei mais. Monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos. O já e o é são monossílabos tônicos. Então, está errado. Errado. Agora veja só. Não é difícil, tá difícil. Mas muita gente vai falar assim: ah, mas não vai cair isso. Mas caiu. Mas se caiu, caiu. Ó, caiu. Essa questão caiu no concurso em 2021. A outra aqui, a outra aqui foi do CRES, de advogado. Advogado. Nós advogado aqui, ó. Advogado. Aqui, agente fiscal. Agente fiscal. Ah, não vai cair. Por que não vai cair? Se caiu uma vez, vai cair. Mano. Para de ser pessimista. Vamos ao que interessa, né? Só estou mostrando aqui porque tem gente que fala, ah, mas não vai cair. Mas se caiu já. Se caiu já. Então, vamos para a próxima aqui, ó. Tem o... É lógico que não vai ser tudo fácil assim, né? Assim também seria muito. Aí não teria nem graça. Vamos aqui. Acerca do texto... Acerca do texto... Acerca do texto e de seus aspectos linguísticos, julgue o item. Os vocábulos também e tem são acentuados graficamente de acordo com a mesma... Nossa, a mesma pergunta. Também e tem. Você lembra que o tem, você já sabe, né? Que o tem e o vem, você já sabe que o tem e o vem, isso aqui, guarda isso no seu coração. O tem e vem são acentuados porque para se diferenciar, né, deles mesmos na terceira pessoa do singular. Isso aqui você não vai errar mais. Por isso que ele é acentuado, o tem e o vem. E o também. Também. E o também. E o também. Também. Vamos lá. Também. Por que também é acentuado? Você sabe por que também é acentuado? Também é acentuado porque também é uma oxítona. Ó. O bem aqui, o acento grave aqui está na última sílaba. Então, também é uma oxítona. Uma oxítona terminada em. Então, aqui não tem nada a ver. Se aqui fosse vem, o verbo vir, né? Fosse vem, aí sim, fosse vem, aí seria o mesmo esquema, mas está errado.
10ª questão. Olha só. Olha o tempo que você ganha sem ler tudo isso aqui. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que ler, não tem jeito. Mas, por enquanto, vamos nadando de braçada. A respeito do texto de seus aspectos, tal, tal. Os vocábulos Rondônia, anúncio e área são acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra. É aquela coisa que eu te falei, sempre que aparecer um esquemazinho para você adiantar, é você separar a sílaba. Separa, faz uma separação de sílaba. Por exemplo, área. Vamos separar área. Área. Anúncio. Anúncio. E Rondônia. Rondônia. Então vamos naquele esquema que a gente estava fazendo, assim, de separar a sílaba? Olha, vamos lá. Última sílaba aqui, oxítona. Penúltima é paroxítona. Última sílaba, oxítona. Penúltima, paroxítona. Última sílaba, oxítona. Penúltima, paroxítona. Olha só, são 3 paroxítonas. As penúltimas sílabas aqui estão acentuadas, então está correto, né? Nossa, mais fácil do que comer banana cortada no meio. Vamos à próxima aqui. Próxima questão aqui. Olha que textão, vigia, Nossa Senhora. Vamos lá. Com relação ao texto e seus aspectos linguísticos, julgue o item. Tanto na linha 5 quanto na linha 8 do texto, a palavra profissional está empregada como substantivo. Olha, já nesse caso aqui a gente tem que ir no texto, aqui não tem jeito. Ó. Temos que ir na linha 5 e na linha 8 para ver se a palavra profissional está empregada como substantivo. Vamos lá. Vamos achar aqui linha 5. Cadê linhas? Vamos contar. Tá, mas mesmo assim você veja que você não precisa ler o texto todo. A gente vai aqui justamente, diretamente onde está falando. Linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oxe, espera aí. Na linha 5 mesmo, ele falou? 1, 2, 3, 4, 5. É que aqui deu como eu emendei aqui, ficou na linha 6, tá? Ó, tá na verdade, tá na linha 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas aqui é por causa da edição aqui. Tá na linha 6. Mas na prova, quando ele falar linha 5, você vai na linha 5. Então tá aqui, ó. Profissional. Cirurgião dentista, diagnóstico de doenças, prescrição terapêutica e tratamentos, enquadrando-se, portanto, na caracterização do exercício profissional. Aqui é um. Cadê o outro profissional? Aqui, outro profissional na 8ª linha, 1, 2, vai estar na 9ª, né? Para se ter uma ideia da complexidade da atuação do profissional, tá aqui, ó, do profissional de odontologia, alguns males, como câncer de boca, podem ser identificados. E aí ele está perguntando, né, se os dois, cadê? Já esqueci, se os dois são substantivos. Está empregada como substantivos? Está empregada como substantivo? Vamos aqui, ó. Ó, o profissional é um substantivo, né? O profissional de medicina, o profissional, que é um substantivo. O profissional de substantivo. Agora aqui, ó. Enquadrando-se, portanto, na caracterização do exercício profissional da medicina. Esse profissional aqui, ó, ele está qualificando o exercício profissional. Então, ele é um adjetivo. Aqui ele é um adjetivo. Ó, meu J, ele é um adjetivo. Então, não tem nada a ver, né? As duas palavras, um é adjetivo e a outra é substantivo. Então, a alternativa aqui está errada. E de errado. Está errado.
Agora vamos aqui de novo, olha aí. Você viu que isso aqui a gente precisou ir no texto, mas lembrando, eu vou sempre frisar isso, não precisou a gente ler todo o texto, só um fragmento, uma partezinha lá do texto. Próximo aqui, vamos lá, o que é que tá pedindo aqui? É uns textos muito longos, os caras são xarope. Considerando no texto o emprego do grau superlativo dos adjetivos honestíssimo, lealíssimo e seríssima, expressa ironia. No texto o emprego do grau superlativo nos adjetivos honestíssimo, lealíssimo. Na verdade aqui é lealíssimo, né? A gente fala honestíssimo, não é honestíssimo, que aqui tem som de S, né? Seria honestíssimo. Tíssimo, tá certo. Eu ia falar ísimo, eu que estou errado, perdão, gente. Lealíssimo e seríssima. Expressa ironia, e aí, expressa ironia? Deixa eu apagar isso aqui, meu Deus. Expressa ironia ou não? Temos que ir no texto para entender onde está honestíssimo, lealíssimo e seríssima. Se é ironia ou não. Vamos lá ver se é ironia ou não. Opa, voltando aqui. Vamos ver onde tem. Aqui no comecinho aqui, tá? Tá no comecinho. Vamos lá. Chamava-se João Teodoro só. O mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo e lealíssimo. Com um defeito apenas, não dar o mínimo valor a si próprio. Para João Teodoro, a coisa de menos importância no mundo era João Teodoro. Olha, veja que honestíssimo aqui não está com ironia nenhuma, né? Está qualificando aqui, o camarada aqui, está qualificando ele de acordo com ele mesmo. O mais pacato e modesto dos homens. Honestíssimo, lealíssimo, com defeito apenas não dar o mínimo valor a si mesmo. Agora vamos ver lá onde tem a outra palavrinha, seríssima. Ser delegado numa cidade daquelas é coisa seríssima, seríssima. Não há cargo mais importante, seríssima. Coisa muito séria, coisa seríssima, seríssima. Coisa muito séria, não tem ironia aqui. Então, a palavra aqui, a alternativa está errada, não foi empregado, é um vermelho. Não foi empregado no sentido irônico, né? Não foi empregado no sentido irônico, tá? Errado a questão. Vamos aqui, não vamos ler por enquanto, vamos ao que nos interessa. Cadê? Olha só, até para passar o texto, aqui demora. Vamos. As formas verbais tenha havido e auxiliem estão ambas conjugadas no tempo presente do modo subjuntivo. E aí? Do modo subjuntivo. Olha aqui, essa questão aqui, eu acho que eu posso dizer para você que essa questão aqui é uma das mais difíceis que você vai encontrar aqui, porque você tem que dominar muito conjugação verbal, nesse caso aqui, e principalmente o modo subjuntivo. O modo subjuntivo é aquele que vai aparecer que, se e quando. Que, se e quando. Por exemplo, que eu tenha havido, se ele vier, quando ele vier, essas coisas. Então, aí é um modo subjuntivo. Então, esse tenha havido aqui, ó, vai estar no pretérito, olha só, no pretérito, isso aqui é o pretérito perfeito do modo subjuntivo. E o que é o pretérito? Professores, eu vou pedir aqui um conselho, sei lá, um auxílio, não auxílio, uma ideia, uma dica. Você que for professor de português, pelo amor de Deus, fala para os seus alunos o que é pretérito. Pretérito. Porque se você falar para os seus alunos o que é pretérito, vai ficar tudo mais fácil. Se eles souberem que pretérito é passado, vai ficar tudo mais fácil. A gente fala pretérito perfeito, a professora passa pretérito perfeito. Aí o cara fica doido, não sabe o que é pretérito.
muito menos o perfeito. Aí quando vai no pretérito imperfeito, aí danou-se mais ainda. Então, tem que dizer o que é dizer que pretérito é passado. Então aqui, ó, você teria que ter estudado lá na TV Cultura com o professor Pasquale Cipro Neto, como eu estudei lá aquela coisa de nossa língua portuguesa, para dominar o modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Aqui é o pretérito perfeito do modo, aqui é o pretérito perfeito do subjuntivo. E auxiliar aqui, ó, seria o quê? O presente do subjuntivo. A questão aqui eu achei difícil. Presente do subjuntivo. Vai ser o quê? Que eles auxiliem, entendeu? Que eles auxiliem, que eles auxiliem. Seria o presente do subjuntivo e aqui seria o pretérito do subjuntivo. Pegue aí o modo subjuntivo sempre cai porque ele tem essa... Ele é um modo bonito, mas cai demais nas provas. Então você precisa dominar o modo subjuntivo. Então aqui está errado, porque um é o pretérito e o outro é o presente. Presente do nossa, até falei de fácil. Subjuntivo, beleza? Eu aprendi o modo subjuntivo depois que eu quis saber o verbo vir. Vir não, o verbo ver, no caso. O verbo ver. Por que que o verbo ver no futuro do subjuntivo é vir? Você sabia disso? Que o verbo ver no futuro do subjuntivo, ele é vir. Tipo, por exemplo, quando você vir o seu irmão, conta o recado para ele. Quando você vir a sua irmã, conta para ela que eu quero falar com ela. Isso eu aprendi lá com o Pasquale Cipro Neto. Eu não vou falar aqui a dica, não, senão o pessoal vai reclamar muito, mas se você aprender isso aqui, ó, que o vir, que o verbo ver no futuro do subjuntivo é vir, conjuga-se como vir, tudo vai entrar aqui do futuro do subjuntivo. Dá uma pesquisada aí que você vai começar a gostar do futuro do subjuntivo. Vamos ao próximo aqui, 14, 15, não, 14. Texto. Vamos aqui no texto. O trecho suscita e esplende, estremece e delira. Suscita e esplende, estremece e delira. É constituído por uma sequência de formas verbais coordenadas que se referem ao mesmo sujeito sintático, Então vamos ter que ir lá no verbo, no texto. Suscita e esplende, e estremece e delira. Suscita e esplende, e estremece e delira. Aparentemente, ó, suscita e esplende, estremece e delira tá aqui tudo juntinho, né? Vamos ver. Vamos ver aqui. Eu acho que aqui já tá aqui no comecinho, aqui no finalzinho. Considerei, por fim, que assim é o amor. Ó, minha amada, de tudo que ele suscita e esplende, e estremece e delira. Olha aqui. Ele suscita, ele esplende e ele estremece e delira. Tá tudo aqui ligado a ele, ó. Suscita e esplende, estremece e delira. Oh, minha amada. Então está certo. Então eu até tava. Esse aqui foi fácil. Tá bem na cara ali. Está ligado ao mesmo sujeito. Tá assim, certo. Fácil ali. Tá? Esse aqui foi fácil, hein? Tá certo. Questão 15. Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto apresentado, olha, vai ter que ir no texto. Julgue o item a seguir. O fato de os três parágrafos se iniciarem de forma semelhante com o emprego do verbo considerar, é um recurso que contribui para a progressão de ideias do texto e para a continuidade da reflexão feita pelo autor. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Considerar, vamos lá. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista. E considerei por fim que assim é o amor. Oh, minha amada, bonito esse texto, né? Olha, considerei. Isso aqui, esse considerei aqui, por que que está repetindo várias vezes? Imagina que eu te digo assim, ó. Eu te digo uma coisa. Eu te digo uma coisa. Aí tal. E digo mais. E digo mais. E te digo finalmente. E te digo finalmente. Finalmente. E te digo finalmente. Veja o seguinte. Quando eu falo esse digo, não dá uma ideia de continuidade, de progressividade no texto, de progressão? Ó, eu te digo uma coisa, e te digo mais, e te digo ainda, e te digo finalmente. Então, dá uma ideia de continuidade, sim. É o que dá aqui. Considerei, e ainda considerei. Então, é continuidade, reflexão feita pelo autor, continuidade da reflexão. É uma continuidade aqui, se você ler aqui, você vai ver que é uma continuidade, há uma continuidade aqui, então está certo. Vamos à próxima questão. Próxima questão, não vamos ler o texto, só vamos ler quando chegar aqui. Consideradas as relações coesivas, consideradas as relações coesivas do segundo parágrafo, não é parágrafo, é período, do segundo período do texto, entende-se que e ajudaram a humanidade. A forma verbal ajudaram concorda com o termo organizações, que é o núcleo do sujeito dessa oração. E aí, temos que ir lá no texto, hein? Olha só, consideradas as relações coesivas do segundo período do texto, entende-se que ajudaram a humanidade, a forma verbal ajudaram concorda com o termo organizações, que é o núcleo do sujeito dessa oração. Vamos ver se é mesmo, se é ou não é. Onde está você? Vive-se. Está aqui já marcadinho. A ciência da administração surgiu no final do século XIX, durante o processo da primeira Revolução Industrial. Ao longo do século XX, as teorias da administração levaram... Olha só, aqui tem uma coisa interessante. Vou marcar aqui. As teorias da administração levaram... Olha só, as teorias levaram... A ação verbal aqui, quem está fazendo é as teorias. Levaram as organizações a alcançar novos patamares de eficiência e eficácia e ajudaram a humanidade a realizar feitos incríveis. As teorias da administração. As teorias da administração levaram e ajudaram. Então, as teorias da administração levaram quem levou as organizações, quem levou as organizações a alcançar novos patamares foi quem? As teorias da administração. Então aqui as formas aqui estão relacionadas aqui às teorias da administração. As teorias aqui seria o núcleo do sujeito. As teorias. Então está perguntando o quê? As teorias aqui ajudaram a humanidade da forma verbal. Ajudaram concorda com o termo... Não é com o termo organização. Estão concordando com teorias. Então está errado isso aqui. Temos teoria, está errado. Vamos à próxima. Convija. Vamos ver aqui o que vem nos espera aqui. Cadê? Aqui. A forma verbal convirja. Mas, rapaz, esse lapisinho tá me zoando. A forma verbal convirja responde à flexão do verbo convergir. Responde à flexão do verbo convergir. Na terceira pessoa do singular, do presente e do subjuntivo. Olha só. Lembra que eu falei do futuro do modo subjuntivo, que é que,
quando e se. Apareceu isso aqui, essas coisas que dá. Então, você lembra que é o subjuntivo. Então, aqui seria o quê? Convirja. Convirja. Eu convirja. Seria o quê? Eu convirja fica feio, né? Fica eu convirjo, né? O presente do indicativo seria eu convirjo. Convirjo. Tu converges. Ele converge. Nós convergirmos. Vós convergis. Eles convergem. E o modo subjuntivo seria o quê? Põe esse quezinho aqui, ó. Aí fica que eu convirja, que tu convirjas, que ele convirja. Que aqui, ó, convirja, que eu convirja, que tu convirjas, que ele convirja. Que nós convirjamos, que vós convirjais, que eles convirjam. Ah, capeta. Na terceira pessoa do singular, que ele convirja. Ah, que ele convirja. Que ele convirja. Tanto é a terceira pessoa do singular como a primeira, do singular do subjuntivo como a primeira, que eu convirja. Forma verbal convirja corresponde à flexão do verbo convergir na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo. Tá certo? Que ele convirja. Ele é a terceira pessoa do singular. Certo? Viu? O subjuntivo cai. Você tem que saber isso. Vamos à próxima questão. Olha, não dá para... Eu espero que você esteja entendendo aqui basicamente o que eu quero te falar. Eu quero te mostrar que basicamente você não precisa ir nesses textos longos. Só vai no texto onde é necessário. Quando não, esquece o texto, esquece. Vamos lá. Nesse caso aqui, ó, a gente vai precisar ir no segmento que venha a causar a diminuição, no segmento que venha a causar diminuição, o verbo auxiliar da locução verbal está conjugado no tempo presente do modo subjuntivo. Olha só, de novo, o modo subjuntivo. O verbo auxiliar venha, ele está conjugado no tempo presente do subjuntivo. Lembra que o subjuntivo é aquele que, quando ou se. Que sempre tiver que, quando ou se, você já sabe que é o modo subjuntivo. O presente aqui vai ser que. No que. Então, olha, já está aqui, ó. Que. Já tem o que aqui, já facilitou a sua vida. Que venha a causar diminuição. Está sim, está aqui, ó, nesse modo. A locução verbal está conjugada no tempo presente do modo subjuntivo, tá certo? Isso aqui. Estuda o subjuntivo vai te pegar. Próxima questão aqui, não vamos ler por enquanto esse textão. Somos antitexto. Vamos lá. Agora tá só verbo agora o bicho tá pegando. As formas verbais iremos e repensemos estão conjugadas no mesmo tempo e modos verbais. As formas verbais iremos e repensemos. Olha, mesmo que você não saiba, assim de cara, né? Citar, vamos por exemplo aqui, ó. Nós iremos, né? Nós iremos, ó. Hoje nós iremos, por exemplo, tá? Agora, hoje nós repensemos. Ó, você já viu que tem alguma coisa errada. Aqui combina nós. Hoje nós iremos. Aqui, hoje nós repensemos. Não cabe, né? Tá certo? Mas, olha só, não dá. Nós iremos dar. Nós iremos dar. Agora, nós repensemos. Só nós repensemos. Vai dar alguma coisa? Agora, só fala aqui, ó. Que nós... Se colocar aqui, que nós repensemos, que nós, aí cabe. O que nós repensemos cabe. Quando tem esse que aqui, é o que? Um modo subjuntivo. Não precisa saber se é presente, pretérito. É subjuntivo. Você está aqui para acertar a questão. Então, você já sabe que é o modo subjuntivo. Apareceu o que? Agora aqui, nós iremos. Você já sabe que não é modo subjuntivo. Porque nós iremos é o quê? É um futuro, né? Amanhã nós iremos. É o futuro do presente. Amanhã nós iremos. Nós iremos amanhã. Futuro do presente. Então você já sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mesmo que você não saiba se era futuro do presente, futuro do subjuntivo, pretérito, passado, você sabe que está em tempos, os tempos aqui não estão batendo. Tem que pensar também, gente. Tem que pensar um pouco também, tá? Então tá errado isso aqui. Só precisa aqui analisar que tem algo diferente. E apareceu algo diferente, tá errado, mano. Tá errado. Entendeu? Vamos lá. Próximo. O pessoal vai me xingar. O pessoal sempre me xinga, mas eu amo vocês, seus pestes. No texto, o narrador restringe-se ao uso de verbos no pretérito imperfeito. O narrador só usou verbos no pretérito imperfeito para apresentar os acontecimentos. Em atenção a essa característica essencial da narração. Vamos ver se ele usou o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, eu falei o que? Pretérito é o que? Passado. Aqui, atenção, gente, dá uma pausa. Eu vou dar um tempinho aqui só para explicar para quem não sabe. Aqui é para quem não sabe. Passado. Existe o passado perfeito. Qual é o passado perfeito? Para português é muito legal. O passado perfeito, qual é o passado perfeito? Por exemplo, ontem eu fui, né? Ontem eu fui à festa. É um passado perfeito. Ontem você foi à festa. Ontem ele foi, ontem eu fui à festa. Ontem eu fui. Então, passado perfeito. E tem o passado imperfeito. Depois tem o mais que perfeito, mas vamos ficar aqui no passado perfeito e no passado imperfeito. E o passado imperfeito, que é o pretérito imperfeito, passado imperfeito, é um passado que ia acontecer, mas não aconteceu. Aí ficou inacabado. Ia acontecer, ia não acontecer. Ó, já falei. Por exemplo, ontem eu ia, mas não fui. Olha só como é fácil. Ontem eu ia. Ó, se tiver um professor de português aqui, ele vai me matar. Eu ia, mas não fui. Veja, aconteceu no passado, mas não foi terminado. Ficou imperfeito, ficou inacabado. Ontem eu ia, mas eu não fui. Olha só, agora você já sabe a diferença do passado perfeito e do passado imperfeito. Pretérito, para ficar mais bonito, pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Ontem eu fui à festa. Coloquei ontem eu fui. Tá certo. Eu fui à festa. Ontem ele foi à festa. Ontem eu ia à festa. Ontem ele ia à festa. Ficou uma coisa inacabada. Alguma coisa aconteceu e ficou imperfeito. Entendeu? Então, bora lá. E como eu falei, se você, professora de português, avisa para os seus alunos que pretérito é passado, senão os bichinhos não vão entender nunca isso na vida. Então, vamos voltar no texto aqui para ver se o camarada só usou o pretérito imperfeito, só esse ia aqui, ó. Se tudo foi inacabado. Vamos lá no texto. Cadê? Aqui é. Vamos lá. Leonardo, depois de acabar todas as cerimônias, foi, olha aqui, já tem um foi aqui. Foi declarado agregado à casa de Tomás de Sá. E aí, lá, né? Continuou. Ontem ele continuou. Olha só, aqui você já, pelo que eu te falei, ó, foi. Ontem ele foi. É o quê? É um passado. Ontem ele foi. É um passado perfeito. Aconteceu. Ele foi. Passado perfeito. Ele foi. Passado perfeito é o peste do pretérito perfeito. Ele foi. Aconteceu. Aqui já quebra, já deixa a alternativa negativa. Aqui eles falam que o camarada aqui usou sempre o passado imperfeito. E continuou, também continuou, ele continuou, ontem ele continuou a falar, é o passado perfeito. Então aqui você já matou aqui a questão, aqui ó, pretérito imperfeito, não, errado, tá errado. Agora você já sabe o que é pretérito perfeito. Rapaz, essa explicação aqui, não sei não, hein. O professor aí vai me xingar, mas a gente tem que facilitar para quem tem alguma dificuldade. Todo mundo é inteligente, mas às vezes a pessoa precisa de um estalo diferente para poder se ligar na coisa. Nas orações, que as exportações aumentem e que o ano de 2021 feche com mais 756 milhões de dólares, eita, em importação de carne, os verbos estão flexionados no presente do subjuntivo. Olha só, viu? Presente do subjuntivo. Eu falei para você que subjuntivo é sempre o que. Sempre esse que aqui. Vamos lá. Nas orações, olha aqui, nessa oração, que as exportações aumentem, que elas aumentem.
que ele feche, que ele feche, que ele feche. Aqui, ó. Uma coisa que você parecia que era o fim do mundo, que era o subjuntivo, que você não sabia, agora você sabe. Olha como ficou fácil. Pareceu o quê? Ó, que ele feche. Mesmo que você não... Tá certo, gente. Aí você fala, mas eu não sei se é presente, se é pretérito, subjuntivo. Tá pedindo aqui, ó. Isso é o que ele, que. Sempre esse quezinho aí. Aí, se você ficou na dúvida, vai aí na internet, vai no seu livro, na sua gramática. Tem uma gramática muito boa que é do Hernani Terra. Cara, esse cara, ele explica muito bem. Se você quiser aprender português, arruma essa gramática. Hernani Terra. Nossa, o cara é bom. O cara é bom. Não tô fazendo propaganda não, só tô falando que o cara é bom. Olha aqui, ficou fácil, hein? Fala a verdade, ficou fácil demais. Outro texto. Vamos aqui, vendo, você tá vendo que não é, a coisa não é tão feia. Aqui tem muita gente que gosta de mimimi. Ai, meu Deus do céu, eu não consigo aprender. Teve uma pessoa que falou aí, é muita coisa para estudar. Lógico que é muita coisa para estudar. Se não fosse pouca coisa para estudar, não teria graça. Não teria graça mesmo. Vamos aqui. Só tem graça porque a gente se lasca. No último parágrafo do texto, último parágrafo, hein, a gente já tem que ir no texto. O emprego do futuro do olha aí, ó, futuro do subjuntivo. Subjuntivo você já sabe, só falta agora aprender o futuro. O futuro do pretérito. Não, eu tô aqui vendo coisas do outro mundo, não é futuro subjuntivo. Não, eu tô empolgado. No último parágrafo do texto, o emprego do futuro do pretérito. Eu já li futuro subjuntivo. Do pretérito. No primeiro e no segundo período, como nas locuções teriam cruzado e teria levado, indica que se trata de conjecturas. Olha, quer saber se se trata de conjecturas. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nessas viagens ausentes dos registros oficiais, os navios liderados por Zheng He teriam, olha que cuidado aqui, teriam cruzado o Cabo da Boa Esperança, vamos aqui, para onde teria levado. Olha só, teria levado e teriam cruzado. Esquece aquele futuro do pretérito do presente lá, foi só para te enganar, mas aquele que aqui seguinte, teriam e teria. Vamos lá, teriam e teria. Ele quer aqui, ó. Cadê? Teriam. Indica, a pergunta está aqui. Indica que se trata de conjecturas. Aí tu não sabe o que é conjectura. Aí tu tem que se danar mesmo, porque se fica no TikTok, fica no Instagram, fica nesses negócios aí, vendo fofoca de famoso. O famoso foi no shopping com a filha. Aí vai mudar a tua vida, né? Eu tô vendo notícia do famoso que foi no shopping com a filha. Deveria estar pesquisando o que é conjecturas. E conjectura seria o quê? Suposições. Conjecturas são hipóteses. Conjecturas são suposições ou hipóteses. Então, aqui, ó, vê só. Nessas viagens ausentes dos registros oficiais, os navios liderados por Zheng He teriam supostamente cruzado. Não é certeza, eles teriam. É uma suposição. E teria levado os primeiros cavalos. Não é certeza. Se supõe que ele teria também levado cavalo. Teria levado cavalo. Para onde teria levado cavalo. Suposição também. É uma conjectura. Então aqui, ó, conjectura. Sim, conjecturas. Muito bonito. Então tá certo, rapaz. Sai desse negócio. Acorda pra vida, rapaz. Acorda pra vida. Agora vamos a 23. Eita peste, não acaba mais não, né? Olha, aqui você tem 150 questões para você treinar português. Não dá para você ir mal em português. É questão de português, assim, aqui muita gente tem medo. Tenha medo não, encara com medo mesmo. Encara com medo. Você tem que encarar com medo mesmo. Tem que ir sem dó, rapaz. Não é assim bagunçado não. Vamos ver aqui. A substituição da expressão em que
em que, pelo vocábulo onde, manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. A substituição da expressão em que, pelo vocábulo onde, manteria a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Vamos dizer um em que. Em que aqui já está marcadinho aqui para a gente não perder tempo. Mas aquilo que eu te falei, reforçando, você não precisa ler todo o texto, né, para responder. Você vem aqui onde procura, que você vai ficar perdidão aqui, vai procurar o em que. Aí vem aqui, ó. A aniquilar outros homens, a destruir o ambiente em que vive, a dizimar incontáveis espécies. Ambiente em que vive, pode ser colocar aqui ambiente onde vive? Ou é aonde vive? Olha, se você colocar aonde vive, olha, Jesus do céu. Tomara que você não saiba o que está passando pela minha cabeça. Esquece esse aonde, tá? Aonde é ideia de movimento. E onde é ideia de lugar estático. Onde é ideia de lugar estático. Então, então pode sim, ó, em que pode ser trocado por onde. Ambiente onde vive, tá? Destruir o ambiente onde vive. Destruir o ambiente em que vive, destruir o ambiente onde vive. Está correto essa questão aqui, ó, está correto. Tem coisa que você não... Isso aqui é simples demais. Isso aqui não dá, você vai ser professor. Tirando a parte do pessoal que... Olha, só tem uma coisa que você não consegue aprender nessa vida, é matemática. Não, brincadeira. O que eu quero, repetindo aqui, eu quero que você perceba que a maioria das questões dá para você resolver sem que você precise perder tempo lendo os textos, né? Lendo esses textos aqui, ó. Cadê os textos? Sem precisar chegar e já ler o texto. Repetindo, eu estou repetindo, sou repetitivo porque eu quero que você entenda, eu quero te ajudar, peste. Entende isso que eu quero te falar? Ai, meu Deus. Entendeu? Entendeu? Põe isso na sua cabeça. Você precisa ganhar tempo. Prova não é quem é mais inteligente que passa em prova, não. Passa em prova quem estudou mais e quem é mais estratégico. Olha só, o camarada que não assistiu nossos vídeos tá ferrado, porque vai cair um texto desse tamanho, esses textos aqui, e a pessoa vai ficar lá no desespero lendo, tentando entender a coisa. E nisso aí tu já tá na 10ª questão, rindo da cara dele, lembrando de nós, não é? Então, é estratégia, cara, é estratégia. Então, e para de procurar dificuldades nessa vida. Para e pensa assim, caramba, esse texto aqui, deixa eu ver o que está perguntando primeiro, entendeu? Vai por mim, não se desespera, não se desespera. E aqui você vai ter 150 questões para você entender como é que a Quadrix, no caso, quem vai fazer a prova da Quadrix, para você entender como é que a Quadrix, ela cobra as questões. São 150 questões, na verdade são 189 questões. E você tem que fazer uma por uma e anotar porque errou, pesquisar o porquê não entendeu e tentar entender a coisa. Se você entender a base, você pegar a base, você vai longe. Você vai longe. Então aproveita e treina bastante. Aproveita e treina muito. Acredita. Acredita sim, acredita em você, acredita no seu sonho, corre atrás do seu sonho, porque todo mundo aqui é capaz. Só que tem gente que fala assim, mas eu estudo, eu não consigo passar, porque se você não consegue passar, porque tem alguém que está estudando mais que você, porque tem alguém que está se esforçando mais que você, então se esforce mais que todo mundo. O sonho é seu, corre atrás, faz o impossível, tá? O problema de muitas pessoas, impossível. O pessoal quer fazer só o possível. E o possível todo mundo faz. O possível não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que fazer o impossível. Ah, mas qual é o impossível? Se vira. O sonho é teu. Se vira para descobrir o que é o impossível. Se vira. Estuda. Você tem que estudar. Estudar mais que todo mundo e ser estratégico. Estudar com inteligência. Tá bom? Então, tem 189 questões aqui para você. O link está na descrição deste vídeo. O link está para você baixar. Está na descrição deste vídeo. Acredita, acredita, você é capaz. Acredita, peste, acredita. Acredita no teu sonho, acredita em você. É isso aí.
O link está na descrição desse vídeo e acabou meu tempo, não dá mais, se vira, corre atrás do seu sucesso, corre atrás do teu sonho, tem muita coisa aqui grátis para você e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu, um grande abraço e sucesso, valeu, tchau!